Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindos, muito bom tê-los aqui, ter sua companhia nesta noite fria. Hoje, em parte 2 do nosso estudo de Romanos, já vencida a primeira etapa, que foi o conhecimento técnico introdutório do estudo da carta. Hoje nós começamos, de fato, a palmilhar o texto revelacional, o texto que está escrito para nós. É evidente que nós começamos, então, esse magnífico e fundamental documento doutrinário da confissão cristã, conscientes de que estamos palmilhando um terreno santo e vamos fazê-lo passo a passo com a atenção necessária e a devida reverência. É claro que é para quem tem fome e sede da palavra de Deus, para quem quer cumprir a orientação de Pedro ou ordem apostolar, em que ele nos manda crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, inevitavelmente, se você não cresce, você decresce. Espiritualmente é assim. E aqui estamos, diante da oportunidade que Deus nos dá, por sua misericórdia, a cada quinta-feira, de estudarmos a sua palavra, e desta vez abordando o documento mais profundo que nós temos no conhecimento da revelação da palavra de Deus. Ele é simplesmente inigualável. Então, hoje, começamos o texto escriturístico. E começando o texto escriturístico, embora nós venhamos a ler os 7 primeiros versículos do capítulo 1, versículos 1 a 7, semana passada lemos apenas o versículo 7 para introduzir o conhecimento da carta, mas hoje nós começamos então textualmente, mas vamos ler de 1 a 7 sem abordar mais do que um vocábulo. É evidente, meus irmãos, eu quero deixar isso muito bem claro aqui, especialmente para quem conhece a obra magnífica de David Lloyd Jones, reverendo Lloyd Jones, no documentário de Romanos, que vai trabalhando e fez isso por 13 longos anos, né? E o que deu 14 volumes de comentário da carta. Ele vai trabalhando vocábulo por vocábulo praticamente, não é versículo por versículo. Jamais eu teria tamanha pretensão e capacidade para tal coisa. Mas há momentos, e é o caso hoje, nesta introdução, na abertura do estudo do texto, em que teremos de nos deter, isso vai acontecer outras vezes mais, num argumento, num vocábulo, porque dada a profundidade da sua riqueza. Outro tanto, nós não temos aqui nenhum compromisso em sair correndo, atropelando o texto em hipótese alguma. Nós queremos palmilhar passo a passo, como dissemos. Nós desejamos o conhecimento mais prático, mais devocional possível para nosso conhecimento e crescimento na abordagem da carta. Por isso eu convido você a abrir aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, nós leremos os versículos 1 a 7, e já de imediato entramos nos nossos comentários de hoje, não é? E o texto diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Não conseguiremos sair daqui deste primeiro versículo hoje, mas vamos lendo aí em diante. O qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Meus irmãos, eu disse que nós não iremos muito além de um argumento dentro de todo o versículo primeiro. E aí você diria, então por que não leu só o primeiro versículo? Acontece que em nossa abordagem, isso vai se repetir outras vezes, voltaremos a ler esse texto outras vezes, nós temos de algumas vezes correr para algum outro versículo dentro desse trecho de 1 a 7, para dar reforço, para esclarecer melhor. Então, nada melhor do que fazer a leitura do trecho inteiro, ainda que venhamos a repetir essa leitura nas próximas semanas. Mas vamos, então, à nossa argumentação, começando exatamente aí. Então, feita a nossa introdução, estou me referindo à semana passada, onde explicamos,
os detalhes técnicos da epístola, agora então devemos começar a caminhar devocionalmente por ela. Vamos então buscar não só entender o seu ensinamento, mas seguindo no propósito, que é o mais importante, de aplicá-lo à nossa fé. Não importa só entender. Entender pode ficar no terreno da teoria, isso não serve para nada e nem gera fé no coração de ninguém. O propósito é usá-lo devocionalmente, é entendê-lo e aplicá-lo à nossa fé, porque é evidente. O próprio Paulo aqui em Romanos, veremos isso daqui a um longo tempo, está distante, porque está lá para o fim da carta. O próprio Paulo, se referindo às escrituras do Velho Testamento, aqui em Romanos ele disse, tudo que outrora foi escrito, aliás não está tão lá no fim não, está aqui no início. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Isso deixa claro que por mais que haja contextualização, ou melhor, contemporaneidade, ou por mais que o texto tenha uma fundamentação histórica na sua abordagem, cultural na sua abordagem, como palavra de Deus, ele vai se aplicar à nossa fé, que estamos distantes no tempo mais de 2000 anos, depois que ele foi produzido. É evidente, ou quase 2000 anos, é evidente que a aplicação da fé é em cima de tudo que foi revelado e de tudo que está escrito. É com esse propósito, como fizemos em todas as outras cartas, como se faz em cada igreja, a cada domingo, a cada encontro de crentes em que a Bíblia é aberta para exame, para seu estudo, a aplicação do texto para a nossa fé, porque ele foi escrito para nós, não é? Exatamente como Paulo diz, para o nosso ensino foi escrito. E então hoje nós vamos começar exatamente pela apresentação que o apóstolo faz de si mesmo aos seus destinatários. Ela está aí no primeiro versículo, eu volto a lê-lo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Há uma carga muito grande de honra em cada uma dessas colocações. Mas hoje vamos ver qual delas se aplica de fato a nossa necessidade e a nossa vida espiritual não ficou condicionada apenas a Paulo. Aí você diria, não é? E deve dizer, porque é importante sempre estar levantando essas inquirições, mas se é a autoapresentação de Paulo aos seus destinatários, o que ela tem a ver conosco? Como é que ela pode se aplicar a nós? É isso que veremos hoje. Então, já de início, a nossa atenção é despertada pelo critério dele em posicionar as palavras pelas quais se anuncia. Ele poderia ter apenas dito Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e já teria se definido. É o remetente. Mas ele teve necessidade e fez caso de escolher as palavras pelas quais e com as quais deveria se anunciar aos seus leitores, cuja maior parte nem ele tinha visto e nem eles o conheciam, mas com certeza já conheciam outros dos seus escritos. Lembremos o que vimos semana passada. Romanos foi escrito após o cativeiro dele em Cesareia. Romanos foi escrito bem depois de várias outras cartas. Gálatas, provavelmente Filipenses também, Tessalonicenses, Coríntios e por aí. E até de algumas cartas pastorais. Vimos isso semana passada. Então, eles já tinham, com certeza, conhecimento das cartas e, se não tanto, da doutrina, com todo o seu peso por conta dos seus discipuladores, aqueles que levaram a palavra até eles ali em Roma. Pois bem, então o que já nos chama a atenção é a forma como ele usa o termo servo. Ele poderia ter usado outros termos, mas ele usa a palavra grega doulos, a outra palavra grega para servo, mas ele fez questão de usar a doulos, que significa escravo. Tem servo no sentido exclusivamente de ser o auxiliar de serviços. Mas doulos aponta para aquele que está a serviço sob servidão. Ele é escravo, ele tem um dono. Ele tem alguém que não é aquele a quem ele apenas presta serviço somente. Também presta serviço. Mas é alguém a quem ele pertence. Alguém que é o seu dono. É esta palavra que ele usa. E no contexto da época, dentro do contexto social do mundo da época, especialmente o mundo romano, o mundo dominado por Roma, já aí há mais de 200 anos, esta classe social era
amplamente conhecida. Qual era o nível mais baixo das classes sociais, especialmente no Império Romano? A dos servos. Os servos eram os que tinham sido conquistados e escravizados. Os servos eram aqueles que tinham sido vendidos ou comprados, ou que se venderam por não terem condições mais de sobreviver ou de pagar suas dívidas. Estes eram os servos. Então era a classe pobre, desmerecida, descaracterizada e desprezada em termos de atenção ou valor. Sobre os servos se impunham critérios e condições mínimos, e a coisa não era muito agradável, não. E Paulo vai usar exatamente essa palavra para se descrever, atrelando imediatamente essa servidão a Jesus, dizendo: servo do Lós, escravo de Cristo Jesus. Pense comigo, consideradas as características que eu acabei de apresentar aqui aos irmãos sobre o significado de servo e a sua natureza, não poderia parecer estranho ou causar estranheza aos receptores da carta ouvirem um apóstolo, um seguidor de Jesus, alguém eleito, chamado por ele para anunciar o evangelho, se apresentando como escravo? Não poderia parecer assim alguma coisa grosseira da parte de Paulo? Nós não temos um correlato atualmente, graças a Deus não temos, nas condições ou então nas condições sociais nossas. Mas vamos pensar, por exemplo, numa categoria de serviços gerais, onde a pessoa não é caracterizada como um profissional, mas é alguém a quem se delegou uma função para que tenha direito de ter acesso à mesa. No Brasil, de até algumas décadas atrás, usava-se muito o chamado cria da casa, a criada ou criado. Quem eram os criados do Brasil do início da República, do fim do Brasil colonial? Criado era aquele que estava a serviço do dono da casa, não era escravo, ele era livre, ele tinha direito de ir embora a hora que ele bem entendesse, mas ele trabalhava à custa de moradia e comida. Não tinha salário, não tinha direitos, não tínhamos essas leis. Era chamado cria, e esta própria palavra impunha sobre a consciência dos criados um sentimento de gratidão. Eu sirvo por gratidão por ter sido acolhido, por ter sido recebido. Imagine então você receber uma carta de um missionário, ou de um obreiro, ou de um pastor, que você, ou então recebe a visita desse pastor, que você está aguardando, alguém lhe anunciou: olha, o homem de Deus, ou a mulher de Deus que fundou a missão tal, em tal país, vai chegar aqui em nossa igreja na próxima semana, vai fazer aqui uma semana de trabalhos e de ensinos. E aí ele chega, ou ela chega, e aí vai chegar e vai dizer assim: meus irmãos, muito obrigado por me receberem, eu sou criado da igreja tal, ou eu sou criado do ministério tal, ou eu sou a cria ou criado que serve na igreja local de tal lugar assim, assim. Mas isso lá dentro do contexto do Brasil colonial, as pessoas já entenderiam. Ele está vindo falar em nome de quem? Se ele é criado de um grupo, ele está lá recebendo o favor de ter moradia e comida, ele está vindo falar em nome de quem? No mínimo isso causaria estranheza. Mas, na verdade, o que nós temos aqui é uma honra com que Paulo escolhe esta palavra para se apresentar. Entende? Então, a partir daí, depois dele dizer assim, chamado para ser apóstolo, um escravo que foi chamado para ser apóstolo e foi separado para o evangelho de Deus. A partir daí, ele vai descrever o evangelho, que é a razão desse chamado, que é com que vamos nos ocupar daqui a algumas semanas, ainda aí nesse nosso trecho do capítulo 1.
Mas não é bonito você fazer esta associação e trazer isso para dentro de um contexto em que a gente possa se aproximar o mais possível do significado original? Eu sou um escravo de Cristo que foi chamado para ser apóstolo. Se eu fui chamado para ser apóstolo, como é que eu sou escravo? Não entenda a coisa da forma inversa. Ele não diz assim, eu sou um escravo que passou a ser apóstolo. Ele não disse assim, eu sou um escravo que passou a ser separado para o evangelho de Deus. Não, o que ele diz é, eu sou escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Ou seja, o meu chamado se deu, mas eu me vejo cumprindo esse chamado para ser apóstolo como escravo. O meu chamado se deu para que eu seja separado, eu fui separado no meu chamado para o evangelho de Deus, e eu atendo a esta separação, eu vou cumprir esta função de ser chamado para o evangelho na condição de ser escravo de Cristo Jesus. É isso que ocupa o meu pensamento, é isso que impregna os meus sentimentos e que me faz então assumir meu caráter espiritual. Qual é a dimensão em que eu me coloco no meu caráter espiritual? Escravo de Cristo Jesus. Isso se dilata de uma forma impactante quando você o lê escrevendo aos Coríntios e dizendo, eu sou servo de vocês. Eu vou parar aqui um pouquinho porque isso bate lá dentro e faz um estardalhaço que vocês não têm nem ideia. Especialmente quando nós estamos vivendo o fenômeno da falência, da credibilidade da igreja evangélica no Brasil a partir dos seus líderes. Não estou generalizando, mas você tem acompanhado as notícias e as denúncias que as redes sociais nos apresentam e sabe muito bem do que eu tenho falado. Os titãs da fé, os super crentes e homens e mulheres que se jactam de terem tal e tal dom, ter de tal e tal título, ou de ser o fundador de um império. Há poucos dias nós ouvimos um desses dizer, quando me ordenaram pastor, eu assumi que eu não ia ser pastor de uma igrejinha de esquina, de bairro, não. Pastor de igreja de bairro. Eu ia ser pastor da maior igreja, de uma grande igreja. Quando eu boto essa gente perto de um espelho chamado Paulo de Tarso, eles não existem. E quando eu me coloco diante de um homem desse, dizendo isso, e se dizendo escravo e servo de vocês, também por causa de ser escravo de Cristo, eu me sinto uma pulga na condição de pastor, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Eu não quero forçar a barra aqui, bater no acelerador das emoções, não é isso. Mas eu estou sendo transparente diante dos irmãos. Do contrário, a gente fica brincando de teoria bíblica, né, meus irmãos? E nem vocês têm tempo para isso, nem eu tenho esse interesse. Mas você sabe muito bem que isso impacta. Ele sabia que pelos poros dele, sua forma de pensar, a forma dele ver a igreja, dele contemplar os irmãos, dele passar por tudo que passava, e era isso que o abria para sofrer. Está livre para sofrer pelo evangelho. Ele se sabia escravo. Eu sou escravo do Cristo deste evangelho. E é significativo isso, que no mundo em que os servos eram essa classe totalmente inferior, bem dentro daquele contexto cultural da maior metrópole política, que era Roma, ele prefere se anunciar como escravo de Cristo. E com isso, então, ele denota a honra que faz esse paradoxo com a desonra do seu significado real. Por quê? Pois bem, aí você me acompanha. Porque dizer-se escravo de Cristo Jesus carrega no sentido imediato de estar a serviço de.
cumprindo ordens de. É o criado. Eu estou a serviço de. Eu não sirvo para me projetar. Eu não sou o testa de ferro. Eu não venho aqui falar em meu nome. É isso que ele está dizendo. Eu estou a serviço do meu rei. Sabe? Ele generaliza isso e ele transfere para mim e para você em 2 Coríntios capítulo 5. Ele diz que nós todos, ele, os outros apóstolos, eu e você que fomos discipulados, fomos colocados como embaixadores de Cristo neste mundo. Temos um hino bonito, não é, irmão Eugênio? Nos Salmos e Hinos. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. A quem cabe ou a quem foi confiada esta mensagem? Aos embaixadores, que somos nós. Nós falamos em nome de, nós o representamos. Era isto que estava impregnando a mente e o coração do servo de Deus. Ele estava a serviço de Jesus. Mas também no seu inevitável comprometimento, pertencente a. Porque se ele se entendesse somente embaixador, isso aí tem posição de honra. Ou socialmente é o ápice, não é assim? Não é verdade? Vai lá em Brasília para você ver. Oh, aquela esplanada que está lá, das embaixadas. Pense nisso. Não, não é nesse sentido. O sentido é de pertencer a serviço de e pertencente a. Eu tenho um dono. É isso. Então, imediatamente, ele volta à profundidade da temática e do significado de ser escravo. Eu pertenço a. Pertencente a. Eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor. Nossos hinos, não é, Ana Maria? Cantavam, profetizavam estas verdades escriturísticas. É que isso desapareceu na cabecinha dos nossos novos poetas, mas a verdade é que, como tínhamos em nosso tempo estes hinos devidamente inspirados nas escrituras, eram critérios e cuidados dos autores, estas verdades afluíam. E aí a igreja, né, que sempre é bem crente quando canta, às vezes só é crente quando canta, ela jogava isso para fora no seu louvor, e essa verdade ia se tonificando no coração dos que ouviam. Então fica muito relevante que no versículo 6, vejam aí por que eu tive que ler então até o 7, porque a gente tem que dar um chamado em cada um desses versículos depois. No versículo 6, o que diz o versículo 6? Vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Vejam como é relevante que ele estende esta honra e verdade a todos os que creem. Ele está jungindo o conceito, a ideia imediatamente anterior do versículo 5, onde ele pontua que os chamados são para a obediência que vem pela fé. Veja o versículo 5. Nós vamos passar, meus queridos, sobre tudo isso aqui nas próximas semanas. Mas eu preciso dar esses avanços para que possa haver um entendimento bem apurado do significado, do que está sendo exposto para nós. Veja no versículo 5, ele tinha dito assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo, olha nós aí, um povo para a obediência que vem pela fé, porque o escravo obedece. Sabe o que o escravo faz? Dá ordens? Mentira, nunca. Obedece, cumpre ordens. Escravo cumpre ordens. Escravo não dá ordens. Embaixador comunica a ordem. O escravo cumpre a ordem. E Paulo está dizendo então que nós assumimos essas duas características. Como embaixador, eu cumpro a ordem de dizer ao povo: reconciliem-se com Deus. É o que ele está dizendo aqui no versículo 5 que ele foi chamado para fazer. Recebeu graça e apostolado para chamar um povo para a obediência que vem pela fé, a obediência ao evangelho. E como escravo, ele cumpre esta ordem, ele obedece a esta ordem e diz que nós estamos debaixo. Ele fez uma junção dos dois conceitos, debaixo do mesmo comprometimento. Como escravo de Cristo Jesus, eu fui chamado para pertencer a Jesus. Aleluia! Isso é segurança, isso é chão debaixo dos meus pés, mais do que chão. É, na linguagem do próprio Paulo, raiz e alicerce, ele escreveu aos Colossenses. Estamos enraizados, estamos alicerçados, arraigados e alicerçados
Então, há chão debaixo dos nossos pés que nos traz segurança. Qual é o chão? Eu pertenço ao meu Senhor. Eu estou a seu serviço, e eu estou a seu serviço porque ele é responsável por mim. Ele me chamou, ele me tomou a seu cargo, ele tomou o serviço para o qual me chamou a seu cargo. E então ele dispõe de mim e disponibiliza os meios pelos quais dispõe de mim. Aleluia! Grave isso no seu coração, meu amado. Observe que coisa bonita e intensa para a gente entender. Chamados para pertencer a Jesus. Meu Deus! Vamos chegar lá no momento certo, mas eu quero antecipar aqui o sentimento na sua consciência de fé do impacto desta ideia. E depois, chamados para a obediência que vem pela fé. Então, nunca sairemos desse contexto de sermos servos de Jesus. Todo o que quiser ser o maior no reino, seja o primeiro a servir. Foi Jesus quem disse. Muito bem. Veja, obedecer e seu efeito consequente, realizar, é o significado atrelado ao conceito servo. Paulo nunca escondeu que tinha honra em ter deixado de ser senhor de si mesmo para ser escravo de Cristo. Oh, meu Deus, meus irmãos. Qualquer de nós sabe que o ministério mais cheio de glória que o Novo Testamento revela para nós foi o de Saulo de Tarso. Foi o de Paulo. O pequeno vaso de Deus. Mas o que estava por detrás da grandeza desse ministério, de seus frutos? Esta consciência profunda de que ele deixou de ser senhor de si mesmo para ser escravo de Cristo. É o lugar, nesta consciência, em que abrimos mão de honras pessoais. O mundo quer sempre aplaudir. O mundo quer sempre estabelecer ícones, dar nomes, pôr holofote sobre as pessoas. É uma forma de criar uma pseudo-esperança de que um dia eu chego lá. É assim. Mas no Evangelho de Cristo, quem está debaixo da sombra da cruz não aparece. De jeito nenhum, não aparece. A ideia seguinte vai definir a função principal do seu serviço. Ele diz assim, chamado para ser apóstolo. Ainda no versículo 1. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. O que o chamado para ser apóstolo expõe para nós? Define a função do ser servo. Servo para fazer algo. Ninguém pode entender-se servo sem atrelar a isto a consequência do servir. Entende? Servo para qual realização? Ele deixa claro que o que se segue à convicção de ser servo é um chamado para funcionar. Hoje isso vai ficar assim meio atravessado, não é? Mas nós vamos vencer esse desafio aí, temos de vencer. Eu vou repetir toda essa fraseologia que eu criei aqui, porque senão a gente perde todo o significado de ser servo. Veja, nós nos brindamos sempre com esses títulos. Nós oramos por qualquer irmão ou irmã na igreja, no aniversário, na casa deles, dentro, onde for. Abençoa teu servo, abençoa tua serva. Senhor, estamos aqui diante do teu servo, diante da tua serva. Graças pela vida de tal servo, de tal serva. Isso é corriqueiro. Está aí na nossa boca o tempo todo. Mas veja, o que estamos dizendo aqui é que ninguém pode entender-se servo sem atrelar a este conceito a consequência do servir. Servo para qual realização? Então ele deixa claro que o que se segue a convicção de ser servo é o quê? Um chamado para funcionar. Eu repeti toda a fraseologia para que isso fique bem fixado em nossos corações. No caso de Paulo, chamado para ser apóstolo. Ora, foi ele mesmo quem nos diz, e então nós sabemos, que não são todos apóstolos. Quando ele escreve aos Coríntios, ele nos diz isso. São todos mestres? São todos profetas? São todos apóstolos?
Nós sabemos que a única resposta que cabe para esse tipo de questionamento é não. Falam todos em línguas? Não. Está subentendido ali. Ele está fazendo exatamente esse tipo de antítese nas questões que levanta em Coríntios. E nós sabemos muito bem. Os apóstolos são os que foram chamados para estabelecer o fundamento. Então não há mais nenhum outro. Todos os que se arrogam esses títulos nos dias de hoje são apenas pessoas que devaneiam. E por detrás desse devaneio está aquilo que eles estão chamando de visão apostolar, mas é meramente vaidade humana, vazia, sem sustentabilidade escriturística, revelacional, não tem nada do Espírito de Deus e nem de Escritura ali. Os apóstolos, e mesmo porque eles não têm esses sinais dos apóstolos para comprovar esse sinal. Os apóstolos são os fundamentos da fé. Se houvesse um novo apóstolo hoje, seja o Papa, seja quem for, eles poderiam criar nova escritura ou apresentar uma nova revelação. Não existe. E Paulo já deixou claro, ninguém pode pôr outro fundamento sobre aquele que já foi posto. Acabou. Então é claro que ele foi chamado para ser apóstolo, e então isso teria que morrer com ele e os outros. Ora, se nós fomos chamados para pertencermos a Jesus e chamados para a obediência que vem pela fé, qual é a minha função? Apóstolo não é, porque é evidente, ele foi chamado para ser apóstolo, eu não, nem você. Então, o que sobra para nós? Logo os demais, nós outros, se somos servos, somos ou fomos chamados nessa condição para qual realização? É onde as pessoas começam a já pensar em funções específicas dentro da igreja local. Porteiro, professor de escola dominical, presidente da associação tal, pastor, evangelista, presbítero, diácono, aquelas funções que a igreja faculta, que o evangelho faculta e que a igreja de que se serve. Agora há outras modalidades, né? Criou-se o ministério de tios em São Paulo, tem igreja aí que cria o ministério de obreiros, ministério de servos, e aí ordenam pessoas a servo, ordenam pessoas a obreiro, aí vai conforme a fantasia e o invencionismo de cada grupo. Mas nada disso significa que servir está vinculado a ter um título e uma função específica dentro de uma igreja local. Não é isso. Eu posso afiançar a você com autoridade total e sem medo algum de errar. O fato da pessoa ser chamada de pastor, presbítero, diácono, não significa que seja servo. Conheço um exército de pastores que não são servos, ou servem a si mesmos. Presbíteros que só têm o título, e alguns fazem isso e usam isso de forma pomposa. Diáconos e outro tanto, missionários. O título não representa funcionalidade, ainda que indique uma função. Não é isso. Então não estamos falando de um serviço específico dentro de uma igreja local. O próprio texto, de 1 a 7, vai salientar de forma reiterada que somos chamados. Você vai ver isso mais para frente, daqui a 2 semanas no máximo. Então pode haver especificidade individual do chamado, como eu acabei de citar aqui. Eu falei de missionários, pastor, diácono, presbítero, pode haver. E há. Mas num contexto geral, uma vez que somos todos chamados, qual é o chamado do povo de Cristo? Jesus o disse para nós, está em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Poder para serem testemunhas. Servos chamados para ser testemunhas. Testemunhas na condição de membro de igreja, não membro de igreja. Testemunha na condição de pastor, de presbítero, de diácono, de missionário, de porteiro, de professor de escola dominical, de presidente de grupo A ou T ou B. Testemunha sem título algum. Testemunha sem lugar de relevância dentro do seu próprio grupo, mas chamados para ser testemunha, selado pelo Espírito Santo para ser testemunha. Isso faz de todos nós, universalmente, servos de Cristo Jesus, como deveria ser nos termos em que Paulo aplica a expressão a si mesmo.
chamados para ser testemunhas. Então, um viés passivo, luz para as nações, como está em Isaías 29, luz para as nações. A testemunha silenciosa, que é o mais eloquente testemunho. A testemunha que está naquele lugar de que Paulo fala em Coríntios, dizendo, somos carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Ser testemunha no seu ambiente de trabalho, dentro do seu lar, junto da sua família. Ser testemunha no contexto da sua vizinhança. Ser testemunha nos ambientes por onde você passa. Testemunhas à luz do sol. E é evidente que na rua, viu, gente? Testemunha dentro da igreja é muito fácil, né? Ou ali todo mundo é crente, todo mundo é testemunha, todo mundo é servo, todo mundo... Ixi, não é? Não. Testemunha enquanto vive. Testemunha naquilo em que vive. Testemunha naquilo em que faz. Quero dar ênfase ao verbo fazer. Aquilo em que faz. Ainda temos uma classe ignorante, uma classe de incautos no entendimento das Escrituras por conveniência, que pensam que existe uma dicotomia entre vida devocional e vida temporal. De forma que eu sou testemunha, sou crente, etc. Quando eu estou na igreja, quando eu separo o dia ou atendo a agenda da minha igreja, que funciona no domingo, que funciona na quarta-feira, ou que funciona na quinta-feira. Nos outros dias eu dou conta de viver como devo viver. Isso não existe. E você não é testemunha que pluga e despluga. Você é. O Espírito Santo habita. Já pensou se o Espírito Santo plugasse e desplugasse? O que ia acontecer comigo e com você? Você já pensou se segunda-feira o Espírito Santo dissesse, eu estou cansado dele? Hoje ele não está na igreja, eu vou sair, vou ficar com outro que está ocupado fazendo alguma coisa que preste para o reino. Você estaria perdido, desamparado, viraria bagunça. No mínimo 8 demônios iam ocupar esse espaço. Imediatamente iam ocupar esse espaço. Foi Jesus que disse, isso é loucura, isso não existe. O Espírito Santo não pluga e despluga. Então eu não posso plugar e desplugar o meu estado de servo como testemunha. Eu sou testemunha onde eu estiver. Os homens estão me lendo. Os homens estão lendo a minha vida, ainda que a minha boca não se abra. E não temos que abrir a boca para provar que somos testemunhas. Me permitam colocar isso com toda esta ênfase que eu estou dizendo aqui. Luz para as nações seria um viés passivo, mas num viés ativo, que envolve a própria categoria de ser luz, realizando o que preconiza Pedro. Vocês também, está em 1 de Pedro 2,5, vocês também, somos nós, viu, meus amados, eu estou incluído aí, vocês também estão sendo utilizados. Eu grifo o verbo, o adjetivo utilizados, na verdade é uma locução adjetiva, sendo utilizados, o utilizar, porque foi a palavra que eu encontrei na minha versão, e ela então tem um impacto profundo para mim e para você, quando Pedro diz lá em 1 de Pedro 2,5, vocês também estão sendo utilizados, tornados úteis para, olha que lindo, que gostoso de ouvir, vocês também estão sendo utilizados. Uma vez, eu estava assistindo uma entrevista, estou pondo entre aspas, de um pastor humilde que estava se candidatando a atender a um convite de um líder para ocupar uma missão, uma agência de ação social na cidade de Ribeirão Preto, aqui perto de mim. Aquele pastor humilde estava ali falando com o pastor que seria o seu mentor, o seu chefe, porque ele que era o diretor daquela organização. Mas esse diretor daquela organização, àquela época, que era o diretor, graças a Deus ele não é mais, ele era militar de formação. Então, em lugar de pensar, de ser um militar pensando como pastor, era um pastor pensando como militar, mal total, mal completo, mal absoluto. E aí, eu tomei um choque quando eu ouvi ele olhar para o coitado do pastorzinho e dizer assim, eu vou me servir de você eu vou utilizar você. Aquilo me causou uma estranheza, um mal-estar, porque a primeira coisa que me ocorreu é que direito ele tem de fazer esse tipo de atribuição de serviço a um servo de Deus no mesmo nível dele.
A essa altura eu rediscutiria e diria, acima dele, porque estava sendo servo do servo. Aquilo me causou estranheza, um mal-estar. Mas, na verdade, não aquele homem, mas o Deus da Bíblia, o Deus da minha vida, o que criou o plano da redenção que me fez ser seu filho e você também, é exatamente o que ele diz a meu respeito e a seu respeito, e aí soa como honra, soa como um hino suave cantando em nossos ouvidos. Eu vou me utilizar de você, meu servo. Eu vou me utilizar, eu estou me utilizando de você. Você está sendo útil para mim. Ai, que lindo. Lembram da carta de Paulo a Filemão a respeito de Onésimo? Onésimo era servo da casa de Filemão, era escravo de Filemão, que fugiu. Quando Paulo faz uma carta de recomendação de Onésimo, pedindo para Filemão receber Onésimo de volta, Onésimo volta para a casa do seu senhor, de onde ele tinha fugido, levando esta carta. E na carta, Paulo estava dizendo para Filemão, ele agora virou meu filho na fé e nosso irmão. Ele agora se converteu a Jesus, nas minhas prisões eu o gerei. Então recebe-o como servo, como nosso irmão amado, porque antes ele te era inútil. Onésimo é uma palavra grega que significa útil. Paulo, então, faz um trocadilho com o nome do servo e diz, antes ele te era inútil, ou seja, ele não era onésimo para você, era inútil. Mas agora ele é muito útil, ele é muito onésimo. Agora você pode realmente receber os serviços dele, desde que o receba como irmão amado no Senhor. Ele te é muito útil. O que Pedro está dizendo é, meu filho, Deus está falando através de Pedro, meu filho, minha filha, como meu servo, como minha serva, eu estou te utilizando, você é útil para mim. Você é útil para mim. Vocês estão sendo utilizados, meus irmãos. Eu disse que isto é um movimento ativo da condição de servo, mas aqui nós estamos tendo Pedro se servindo de um verbo na voz passiva, para dizer que quer você esteja fazendo alguma coisa ou não, o meu Deus, o nosso Deus, nosso Senhor e Pai, está olhando para nós e dizendo, você está sendo útil para mim. Eu estou me utilizando de você. Aleluia. Carta viva, silenciosa, onde estiver. Ele está criando situações, criando oportunidades de que eu nem me percebo e não posso me aperceber, nem você, porque senão a gente exerce o controle. A gente toma logo as rédeas. Ufana o peito, entendeu? Não, não. Ele não deixa você saber. Oh, glória a Deus. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem, Paulo disse lá, chamado para ser apóstolo, Pedro está dizendo aqui, chamados para serem sacerdócio santo. Glória a Deus. Oferecendo, e aí está o verbo na voz ativa, para fazer, funcionando como oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu ainda tenho 15 minutos aqui para pisar no acelerador aqui um pouquinho, porque eu não posso deixar passar a glória do significado desta colocação. Sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual agradável por meio de Jesus. Sacrifícios espirituais agradáveis. Deus se agrada daquilo que ele recebe de mim como sacrifício espiritual. Aqueles que vão pensar que ele está falando aí de autoflagelação, coisa semelhante. Aquelas baboseiras da igreja medieval, estúpidas, macerações, não tem nada a ver. Ou está passando 7 dias na semana, jejuando 3 vezes, 3 horas por dia. Isso é um sacrifício espiritual. Não, isso é uma aberração espiritual. Deus não está nisso. Não.
Eu vou te dizer o que minimamente é sacrifício espiritual. Minimamente, porque isso dilata-se, isso cresce, isso tem uma particularidade afeita à minha vida, à sua vida, de cada um de nós. Você está num mundo de tentação e pecado. Você está vivendo a mesma vida que todos os outros à sua volta estão vivendo, lutando para ganhar o seu dinheiro, ter lugar ao sol, errando nisso, na forma como faz, na forma de gastar o dinheiro, de não gastar, enfrentando conflitos parentais, conflitos de família. Você está num mundo onde há tentações de todas as ordens e ainda tem o diabo, a respeito do qual estamos falando aos domingos agora. Então você tem a tentação do diabo, da sua carne e deste mundo à sua volta. Você está debaixo de fraquezas, você envelhece, você adoece. Você ora por uma cura, por um livramento, não vem a resposta. Às vezes a resposta vem na metade do que você espera, muito tempo depois do que você precisava, não é assim? Às vezes ela vem imediatamente, maior do que você esperava, aí você se explode de fé e acha que vai ser sempre assim, daquele jeito. Você está num mundo que milita contra seu serviço de adoração, de cultuar, que procura engendrar todas as formas possíveis de atrapalhar você de adorar o seu Deus, de ter comunhão com os crentes. Ele vai usar papai, mamãe, irmãozinho, irmãzinha, priminho, priminha, o dono da empresa, o vizinho do lado, o amigo chegado. Ele vai usar quem ele puder de carne e osso. Não pense você que ele vai mandar demôniozinhos invisíveis, que não vai não. Para que você se canse e não possa se atrapalhe, perca tempo. Ele vai usar uma série de coisas para que você lamente, reclame, gema, para que você se pronuncie como os homens que estão lá fora. Aí bota a culpa no governo, no deputado, no vereador, no conselho tutelar, no agente do serviço, do diretor do INSS ali da cidade, no diretor da Santa Casa de Misericórdia, no patrão e etc. E por aí vai. Ele vai levar você a ver pessoas e circunstâncias como causas para lamento. E a gente faz isso. Mas acontece que a despeito da gente tropeçar, cair, falar igual aos outros que aí fora estão, há uma palavra de gratidão, de um louvor, há um efeito bumerangue, sabe? Ele me joga lá fora no mundo para que eu seja, e o bumerangue volta para a mão dele. Cada vez que volta humilhado, quebrado, triste, envergonhado, porque pecou, falou, fez e aconteceu, mas volta. Volta e diz, me ajude, socorre, tem misericórdia, perdoa. Ou então chega e diz, Senhor, apanhei muito hoje, mas o teu amor me consola. Ó Deus, glória ao teu nome, porque eu sou teu, porque tu me salvaste em Jesus. Meu Deus, meus irmãos, isso é chamado de sacrifício espiritual. Entende? Sacrifício espiritual não é jejuar hoje, amanhã e depois. Sacrifício espiritual não é subir o morro e ir lá na favela para evangelizar. Sacrifício espiritual não é participar de 7 semanas de oração sem quebrar uma. Isso tudo é baboseira. Faz parte, é bonito, acrescenta, mas não tem a ver com sacrifício espiritual. Isso é espetáculo da fé. Sacrifício espiritual é você sendo quem é. Fraco, doente, quebrado, tentado, caído. E continuando se sabendo dele, dependendo dele, correndo para ele, se esfregando nele, se chegando lá, adorando, cantando. Atravessa uma semana de aflição e adora, canta. Os anjos botam a mão na boca e dizem, a gente adora porque aqui só tem glória. Mas olha lá. Acabou de receber aquele diagnóstico e ainda canta. Está falando para o outro ali de bênçãos de Deus. A Bíblia diz que os anjos atentam muito bem para estas coisas. Pedro disse. O texto diz que estamos sendo utilizados desta maneira e que isso representa edificar para Deus uma casa espiritual. O autor de Hebreus diz que casa de Deus somos nós, utilizados como pedras vivas, mas oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, porque Jesus sempre será a minha causa, a sua causa, a razão. Jesus Cristo é a razão do meu viver. Aleluia. Jesus dilata isso como sendo adoradores
que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ainda que exista filhos que rejeitem e desprezem seus pais, porque são pais desprezíveis, pais que os abandonaram, que não cuidaram, que não cumpriram sua função de pai, pais punitivos demais. Mas eles continuam conscientes de que são filhos daquele pai e lá no fundo amam o pai, querem o pai, queriam que tivesse um verniz diferente e voltam para o pai. Quando nós adoramos a Deus como Pai, a grande reunião da casa da família, o Pai entre seus muitos filhos. Os filhos que olham para ele e dizem, Abba, Abba. E a funcionalidade dessas testemunhas ainda se amplia, tal como o apóstolo definiu acerca de si mesmo. Ele diz, separado para o Evangelho de Deus. De igual maneira, com outra missão. Entende? Você foi separado para dar sacrifícios espirituais, para ser adorador em espírito e em verdade, mas também foi separado com outra missão, a missão de ser discipulador. Mateus 28, 20. Eis aí eu dou a vocês autoridade. E eu mando que vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Vamos trazer isso para uma linguagem bem da essência do coração de Deus, não aquela técnica que a gente ouve o tempo todo da parte dos púlpitos e dos lugares de ensinos. A linguagem bem do coração de Deus. Eu estou enviando você para mostrar aos outros como que se deve ser cristão. O que é ser cristão? Porque eles estão aprendendo outra coisa. Eles estão vendo os que se dizem cristãos, sendo cristãos, com arma na mão, matando, tirando a vida, dando fome, humilhando, espezinhando, gritando seus direitos, etc. Escandalizando o evangelho, fechando portas. Ele te chamou para fazer discípulos, ensinar outros a serem seus seguidores, aprendizes dele, através da sua vida. Ensinar outros o que é ser cristão, como é ser cristão. É através da nossa vida. E o nome disso é ser servo de Jesus, ser escravo. A convicção com que o apóstolo fala na abertura da carta é a sua carta de recomendação pessoal para aqueles irmãos, consciente, honrosa. Qual consciência nós temos da nossa? Nós somos conhecidos por títulos eclesiásticos, eu citei vários aqui hoje, ou por nossa funcionalidade a serviço do Senhor, isso é possível. Mas vale lembrar que essas especificidades vistas acima, ser adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, oferecer sacrifícios espirituais dos quais Deus se agrada, ser discipulador, todas elas e cada uma delas independem de lugar, hora, forma para acontecer. É ser servo de Cristo Jesus. Glória seja o seu nome. Continuaremos quinta-feira que vem, querendo Deus. Parte 3, ainda aí, Romanos 1, de 1 a 7. Na outra quinta, Romanos 1, de 1 a 7, querendo Deus. Porque temos que ir palmilhando passo a passo esses 7 versículos. Se nós não os vencermos, não precisamos ir para lugar mais nenhum. A gente pode parar por aqui porque não vamos aprender nada da carta. Esses 7 primeiros versículos são o fundamento, todas as ferramentas de que precisamos para crescer no conhecimento do Senhor dentro da carta escrita por Paulo aos Romanos. Obrigado por sua companhia. Obrigado pela oportunidade que você me dá de expor meu privilégio de ser servo, meu lugar de chamado para ser servo. Deus te abençoe, nos abençoe, estejamos juntos domingo. Não dê lugar ao diabo, parte 2. Você vai descobrir, eu já vou adiantando aqui, que teremos parte 3. Não vai ser possível esgotar o assunto numa segunda palestra. Então teremos que ir a uma terceira palestra. Então já tivemos
Não dê lugar ao diabo, um. Domingo teremos 2 e ainda no outro domingo, querendo Deus, 3. Tá bom? Deus te abençoe, guarde, fortaleça. Estejamos juntos domingo, 17h30. Grande abraço e obrigado por sua companhia. Amém. 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 Graças a Deus. Me alegro com os irmãos. Amém.